repórter Edilene Lopes, ela vai fazer pra gente uma análise desse cenário das eleições municipais aqui em BH. Edilene, muito boa tarde, você tá me ouvindo bem? Falando direto de Brasília, eu adoro essa sede de Brasília, preciso tomar café aí. Você tá bem? Esteja convidado, estou bem, William Travassos, apesar dessa notícia triste, qualquer que fosse o candidato a prefeito de Belo Horizonte que tivesse anunciado uma doença grave como Fouad Noman receberia nossa solidariedade. Você está convidado para tomar um café na redação aqui de Brasília, nós também gostamos muito. E agora é uma pergunta que todos querem que seja respondida: qual é o impacto da doença do prefeito Fouad Noman, candidato à reeleição na corrida pela prefeitura de Belo Horizonte? Primeiro vamos começar dizendo que nós tivemos a manifestação de várias autoridades nacionais, dentre elas o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ambos do PSD, partido de Fouad Noman. E também dos adversários do prefeito. Eu entrei em contato com todos eles, também com a cúpula da política nacional, para saber se eles se manifestariam e como eles avaliam o impacto que tem o anúncio da doença de Fouad para a corrida à prefeitura de Belo Horizonte. Nós tivemos manifestações, inclusive dos principais adversários, dentre eles Bruno Engler, do PL, o deputado estadual, se manifestou em solidariedade, dizendo que, independente da diferença política, é solidário e deseja melhoras ao prefeito Fouad Noman. Conforme disse João Felipe Lolli, que acompanhou o anúncio do prefeito Fouad Noman, ele não vai desistir da corrida a Belo Horizonte. Eu conversei com vários interlocutores de Fouad que disseram que assim que ele soube que teria que fazer o tratamento de quimioterapia, que vai ter efeitos na imagem do prefeito, ele resolveu anunciar que estava doente e ia se tratar, e fez esse anúncio antes que outros fizessem por ele, já que há alguns dias ele foi orientado a fazer o tratamento de quimioterapia, e há adversários de Fouad Noman que já sabiam que ele estava doente, ou seja, essa história acabaria vazando. A informação de pessoas próximas a Fouad é que ele está animado, trabalhando normalmente, vai manter a campanha à prefeitura de Belo Horizonte, e hoje o William Travassos, ele vem a Brasília conversar com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que é do partido dele, justamente sobre a corrida para a prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, vai continuar se mantendo como pré-candidato. Agora, uma informação sobre um ponto que se tornou importantíssimo, que é a escolha do vice de Fouad Noman. Antes era uma escolha importante e agora ainda mais, porque Fouad tem 77 anos, está em tratamento de uma doença grave, então quem votar em Fouad estará igualmente depositando confiança no vice dele, que pode ter que assumir caso ele tenha que se ausentar por causa de doença. E Fouad Noman ainda não tem um vice, esse deve ser indicado pela União Brasil, mas não tem um nome colocado, um nome posto. E agora as atenções se voltam também para esse lugar. Quem será o vice de Fouad Noman, que pode ter em algum momento que assumir a prefeitura de Belo Horizonte caso essa chapa vença, se Fouad precisar se ausentar por motivos de saúde. Esse é um ponto. Agora, um impacto que isso vai ter na corrida neste momento. Interlocutores de adversários, eu conversei com vários, não só com adversários, mas também com aliados políticos de adversários de Fouad Noman, disseram que ele está sendo comparado pelos opositores nos bastidores ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também é candidato à reeleição e tem aparecido bastante debilitado. Ao mesmo tempo que a doença de Fouad pode ser usada por adversários para reforçar uma fragilidade do prefeito por causa da questão de saúde, esses adversários também temem que o cenário fortaleça o prefeito. Quem vai bater em um prefeito doente? Quem vai bater em um prefeito debilitado? Isso é muito delicado para os adversários. Então, eles temem não poder bater em Fouad como bateriam caso Fouad não estivesse doente. E temem também o efeito facada do Bolsonaro, como aconteceu em 2018. A partir do momento que o ex-presidente Jair Bolsonaro, então candidato, levou aquela facada no dia 6 de setembro em Juiz de Fora, não só aumentou a visibilidade dele, porque tinha boletim médico todo dia, quem nunca tinha ouvido falar em Jair Bolsonaro começou a ouvir falar nele, e as pessoas também, elas se solidarizam, gera uma empatia à doença. Então, os adversários de Fouad temem que ele se torne mais conhecido e que a população também empatize, se solidarize com ele, dando votos a Fouad Noman. Por isso, alguns
alguns desses adversários têm adotado a seguinte estratégia, e basta observar quem está se manifestando e quem não está. Alguns não vão dar importância ao fato de Fuad estar doente, ou seja, não vão comentar, não vão emitir notas, não vão aumentar a visibilidade do prefeito porque consideram que isso seja benéfico para ele. Há entre os adversários também quem diga que Fuad já estava doente desde o ano passado e teria deixado para dizer que está doente neste momento, o que é também uma declaração muito grave de ser feita. Por isso eles fazem apenas nos bastidores, porque a informação oficial de Fuad é que ele soube que iniciaria o tratamento e aí avisou para dar transparência à população que ele está se tratando e vai continuar informando sobre isso. Mas adversários já dizem o contrário, que ele estaria doente antes, o que oficialmente é negado pela equipe do prefeito Fuad Noman. Então, sim, isso muda muito o cenário. Resumo, Fuad terá que escolher um vice em que a população também vai depositar seu voto diretamente, não será apenas um coadjuvante, será um vice-prefeito com talvez uma possibilidade de assumir em algum momento. E os candidatos adversários temem que ele se fortaleça e se torne uma pessoa mais visível por causa da doença e também, e ao mesmo tempo, vão tentar dizer que Fuad Noman pode estar se aproveitando desse fato para poder justamente ganhar mais notoriedade. Então o cenário é esse, no momento. Mas eu acho que o candidato que falar uma história dessa, dizendo que o sujeito está aproveitando a doença para se eleger, é um cara que não tem caráter, né? Porque eu não tenho dúvidas que qualquer ser humano abriria mão da sua vida profissional para poder viver. A gente está falando de um câncer, de um tratamento de uma doença seríssima. O prefeito vai usar isso como marketing? Não, isso seria o cúmulo da maluquice, e eu não consigo ver o ser humano capaz de fazer isso. Isso é a minha visão, eu não teria essa coragem. Acredito sim, né, que isso de alguma forma dá uma visibilidade para ele, mas ele já é o prefeito, ele já está com a máquina na mão.